Vamos dar início à primeira sessão desta conferência em debate, o tema Inclusão Digital. Passo a palavra à moderadora do painel e coordenadora do primeiro eixo do InCode 2030, Sofia Marques Silva. Muito bom dia a todos e a todas. Queria cumprimentar os meus colegas do InCode, pessoas do Governo que estejam ainda presentes nesta sala, caros participantes, caras participantes, colegas. Cabe-me a mim então moderar esta sessão, que é a sessão do eixo 1 da iniciativa InCode 2030, o eixo da inclusão, e vou usar os meus 10 minutos, vou tentar, para falar um bocadinho daquilo que temos feito neste eixo, quais têm sido as iniciativas que temos levado a cabo. O eixo da inclusão foi pensado, em primeiro lugar, para reconhecer, promover e coordenar ações que contribuíssem para a inclusão digital da população portuguesa, que se encontra, por diversos motivos, longe do digital. Importa aqui, em primeiro lugar, também clarificar aquilo que é o nosso entendimento de inclusão digital. E por inclusão digital nós consideramos que são pessoas que, através de competências digitais que adquirem, de vários níveis, como hoje aqui também já foi apresentado, que têm autonomia digital. A questão da autonomia digital é fundamental. Nós não estamos propriamente interessados em que esta ideia de inclusão digital seja para formar aquilo que se chamam os errantes, ou os navegadores errantes do digital. Não nos interessam as pessoas que navegam, mas de uma forma que não se consigam apropriar daquilo que é a utilização do digital. E, portanto, temos esta perspectiva de que a inclusão digital seja um pouco mais além daquilo que é a mera utilização pontual das ferramentas. Portanto, é importante que as pessoas se apropriem daquilo que são essas competências e, sobretudo, que as utilizem, que as mobilizem ao nível do seu cotidiano. Isto é fundamental. E para as pessoas utilizarem essas competências digitais ao nível do seu cotidiano, elas têm que compreender quais são os benefícios que podem tirar dessa utilização. E, portanto, este é, no fundo, o nosso ponto de partida e aqui não poderia deixar de referenciar um autor muito caro às ciências da educação, que é a minha área, e que é um pedagogo, Gert Biesta, e que diz que a cidadania, ele fala da cidadania em geral, mas aqui podemos adequar à cidadania digital, é uma condição que só ganha consistência quando praticada ao nível do cotidiano. E, portanto, é por aqui que nós começamos. Estes são os objetivos, já quem me viu noutras apresentações, nós falamos sempre disto, é fundamental pontuar estes que foram os objetivos definidos inicialmente e que nós continuamos a considerar que são fundamentais para nós atingirmos e, portanto, aqui referenciar a nossa preocupação com uma população que é uma população vulnerável, em situação de vulnerabilidade. Nós gostamos de usar o conceito em condição de vulnerabilidade porque significa que as pessoas não estão todas ao mesmo tempo e sempre em situação de vulnerabilidade. Mas há vulnerabilidades que são sistemáticas e pessoas que por essa estrutura de desigualdade estão constantemente mais longe do digital. Claro que aqui já se viu que há aqui algumas boas notícias em termos de capital humano e claro que está a diminuir em termos de amplitude o gap digital, mas não está a diminuir em profundidade, o que significa que quem está longe do digital durante muito tempo vai ficar ainda mais longe e estar longe do digital significa que, e como nós vimos também já aqui foi referido, começamos a ficar longe de muitas outras coisas e do acesso a muitas outras coisas. E, portanto, significa que o facto da tecnologia estar aparentemente acessível não significa que ela esteja a ser igualmente distribuída por todas as pessoas. E é, no fundo, com esta preocupação que com este eixo nós nos organizamos e fomos fazendo aqui algumas coisas, não é? Obviamente que aqui a questão central também se coloca no tipo de competências que são necessárias. Claro, nós estamos a falar de uma tipologia de população, nós estamos a pensar nas competências básicas e um pouco mais do que básicas, mas também nós todos nos podemos tornar incompetentes a qualquer momento nesta matéria e, portanto, é importante também pensarmos de que modo é que formamos as pessoas para competências que não estão
estão constantemente a desatualizarem-se, mal mudam uma tecnologia. E isto também aqui já foi dito pelo próprio coordenador da iniciativa Encode 2030, não é? E, portanto, o facto de estarmos a usar muito a internet, a mim não me descansa particularmente, porque o retrato que nós precisamos fazer dessa utilização demonstra-nos, de facto, uma desigual utilização em benefício próprio para a sua cidadania, emancipação, participação bastante diferenciado. Dividimos aqui um bocadinho aquilo que foi a ação do Eixo 1 em dois grandes momentos, em duas grandes linhas de ação, e que foi, de facto, aqui o projeto das comunidades criativas para a inclusão digital, que foi criado de raiz neste eixo. Já vou explicar um bocadinho o que é que se passa com esta iniciativa. E a primeira fase foi, de facto, com esta população em situação de vulnerabilidade, e depois uma segunda ação mais relacionados com a promoção da igualdade de género nas tecnologias, em que fizemos um pouco menos, mas que também poderemos aqui avançar com algumas questões. Este, de facto, é o projeto principal, que são as comunidades criativas para a inclusão digital, que é um modelo muito simples, que é uma abordagem simples e, se calhar, por essa simplicidade, resultou, na nossa perspectiva, bem, pelo menos nos 10 pilotos, foi um bocadinho mais do que 10 pilotos que nós andamos a experimentar. E, portanto, aqui os três momentos principais do nosso trabalho durante estes 3 anos, desde 2017 até agora, o primeiro ano foi de facto para pensar na estratégia, para pensar no modelo, para conhecer, não podemos ignorar aquilo que estava a ser feito no terreno e que está, e que todas as iniciativas têm os seus objetivos, a sua validade, e foi muito importante, sobretudo, reconhecer o que as pessoas estão a fazer. E foi partindo desse reconhecimento e desse mapeamento que nós depois fomos ou contactar ou contactados por diferentes contextos, e então começámos a experimentar. Mas foi, de facto, este primeiro ano foi fundamental. Desenvolver o conceito e a abordagem, esta é a lista de pessoas com as quais nós temos trabalhado. Nós experimentámos com todos estes grupos e só com a experiência de experimentar com todos estes grupos o que é que funcionava e o que é que não funcionava, é que depois, no segundo ano e no terceiro ano, nós podemos pensar em expandir, mas é fundado no conhecimento acumulado do segundo ano de experiência. E, portanto, este foi assim o primeiro momento. A metodologia é uma metodologia que assenta naquilo que teoricamente nós chamamos de metodologias participatórias, significa que nós estamos com os contextos a trabalhar diretamente, portanto, não foi nada que eu tivesse imaginado no meu gabinete aqui da faculdade na Universidade do Porto, foi uma coisa que fui pensando com as pessoas nos diferentes contextos. Portanto, esta questão destas iniciativas serem ligadas ao território, aos contextos locais, é fundamental para resultar, porque isto não é one size fits all, muito pelo contrário. Há modelos, há abordagens a que chegamos, mas é fundamental conhecermos muito bem, não só a tipologia de populações, porque formar pessoas idosas, capacitar pessoas idosas para competências digitais básicas, ou crianças e jovens em riscos, ou a população de minorias étnicas refugiadas, ou outra tipologia de população considerada vulnerável, não é a mesma coisa. Os modelos têm que ser pensados, adequados, talhados para cada uma destas populações. E nós tivemos que os experimentar diretamente para podermos depois avançar com algumas propostas. Bom, o conceito é este, que também já fui aqui um bocadinho avançando. Este é mais ou menos, não dá para ler, o objetivo também não era lerem, mas porque isto é retirado de um site que foi gentilmente preparado pela Associação.pt para as comunidades criativas para a inclusão digital. Tem aí apenas uma listagem das entidades, das organizações, das comunidades que trabalharam connosco e que nos permitiram chegar àquilo que depois conceptualizámos, então, nestes diferentes modelos. Estes são modelos, foram todos testados, não chegámos a estes modelos no início, chegámos no fim do segundo ano de trabalho, que foi de facto onde tivemos a experimentar e a testar. Houve coisas que resultaram, outras que não, mas estas são diferentes abordagens possíveis e que nos permitem depois, obviamente, pensar numa fórmula de expansão. Estas foram algumas das ações que nós desenvolvemos. Há um programa de mentoria com formação certificada, formámos 40 mentores, que trabalharam ainda num registro de voluntariado, embora eu não considere que as questões da inclusão digital se possam sempre assentar apenas no voluntariado. O facto de estarmos a trabalhar com população vulnerável não significa que a intervenção também tenha que ser vulnerável ou pobre, muito pelo contrário. A inclusão digital não pode ser o parente pobre
das questões digitais. E, portanto, significa que é necessário projetos estruturados, projetos que não sejam avulsos, projetos de larga escala, obviamente, mas que assentem também em trabalho profissional. Portanto, os mentores, e por isso chamamos de mentores e mentoras e não de voluntários, voluntárias, é porque eventualmente poderão ser pagos e não apenas assentar num trabalho voluntariado, mas sim em trabalho estruturado, assente também em conhecimento. Quem me conhece já viu este esquema várias vezes. Isto é uma forma de nós mostrarmos como é que isto funciona. Tem sempre ativadores, tem sempre pessoas formadas, que são os mentores, tem uma pessoa profissional, e isto foi o desenho do modelo de capacitação das várias entidades que fazem parte deste modelo das comunidades criativas para a inclusão digital. Este é um esquema, não dá para ler isto tudo, mas é um esquema que nós fizemos, um roadmap sobre como é que isto pode funcionar e o tempo que demora a colocar em prática. E vocês estão a ver ali coisas que demoram de 1 a 2 meses, 1 a 3 meses, 3 a 6 meses, 8 a 12 meses a funcionar com um impacto significativo naquilo que é a aquisição de competências. Portanto, demora um bocadinho. Esta proposta tem alguma demora. Depois, o terceiro ano, com este conhecimento adquirido e um conhecimento co-construído, há aqui conhecimento coletivo nosso, do Incode, em conjunto com as comunidades criativas para a inclusão digital e as entidades envolvidas, nós, de facto, começámos a pensar nisto, avaliar, e aqui temos a ajuda também dos nossos reviewers externos, que aqui também já foram citados, e depois expandir e transferir o conhecimento. Este é só um exemplo daquilo que fizemos no terceiro ano, e isto é apenas o nome de algumas entidades que se deslocaram a Beja, onde nós fizemos o primeiro momento de reflexão para a avaliação do impacto social das comunidades criativas para a inclusão digital. E como vocês podem ver, estão ali muitas entidades, algumas delas aqui presentes, como o Muda, e outras entidades que nos acompanharam e que foram até Beja para discutirem connosco durante um dia, pensarmos o que é que se pode fazer, como se pode fazer e como se pode melhorar. Depois, então, tivemos neste trabalho de expansão 2 momentos importantes. Portanto, 2019 foi fundamentalmente para trabalharmos em possibilidades de financiamento desta iniciativa. E aqui tenho que reconhecer o trabalho e a cooperação da Estrutura de Missão Portugal e Inovação Social, e queria aqui referir não só o Dr. Filipe Almeida, como as 2 ativadoras da região Norte e Centro, a doutora Helena Loureiro e a doutora Alexandra Neves, que nos ajudaram nesta tentativa de procurar formas de financiamento das comunidades criativas para a inclusão digital, e depois também um trabalho em conjunto com a Ciência Viva, em que elaborámos uma proposta que está pronta, que foi entregue, em que nós temos estes números nesta proposta. São 6 consórcios, com bastantes entidades envolvidas, são números reais, aqueles 43 mil números que estão ali, são números reais de pessoas que nós podemos de facto atingir, porque o processo da organização desta candidatura foi também a partir do terreno e com as entidades que estão no terreno. Portanto, os Centros de Ciência Viva foram os nossos grandes ativadores de terreno, que depois conseguiram, durante meses, congregar esforços de várias entidades e que nos permitiram, com segurança, apresentar esta proposta que tem processos de monitorização, tem diferentes tipologias de população. É ambicioso QB relativamente àquilo que são os pequenos números das comunidades criativas para a inclusão digital. O Dr. Nuno Feixa apresentou isso, quer dizer, nós atingimos pouco mais de 1000 pessoas, envolvemos vários mentores, mas são pequenos números, mas a análise das coisas e da maneira como elas funcionam só é possível com pequenos números. Depois chegaremos aos grandes números, que toda a gente quer, obviamente, mas com sustentabilidade, com assentos em conhecimento empírico, de experiência e conhecimento científico, que também é necessário nestas questões. Muito obrigada. Cabe-me aqui apresentar, eu terminei agora sem chegar a uma parte que já não dá para passar, e que diz respeito à linha 2, que é do eixo 1 também, que é as questões de género, mas que tivemos um bocadinho de menos oportunidade de desenvolver. Está disponível no site do Incode um plano de ação para as mulheres nas IT. Foi esse um bocadinho o meu trabalho, o trabalho que fiz, e que depois comecei a colaboração com a NACTIXIS, está aqui a doutora Nádia, e que convidei para estar aqui como representante um bocadinho deste trabalho que temos feito. As questões de género, também neste texto, pensamos que são transversais aos 5 eixos, e não apenas aqui nesta questão, situada nesta questão apenas da inclusão.
e, portanto, é da responsabilidade da investigação, da qualificação, da especialização e da educação. E isto foi, de alguma forma, aqui também abordado na intervenção do Sr. Primeiro-Ministro. Como moderadora desta sessão também, queria aqui um bocadinho já apresentar os primeiros oradores e que representam já esta fase de expansão. E, portanto, o exemplo da parceria entre a CIM da região de Coimbra com o Instituto Pedro Nunes, que são os meus 2 colegas que estão aqui presentes e que vão falar a seguir, e que é a doutora Fátima Matias, que é do Instituto Pedro Nunes, e o doutor Jorge Brito, que é o secretário executivo da Comunidade Intermunicipal da região de Coimbra, e eles representam a parceria que nós fomos construindo e nos quais estamos o INCODE com eles envolvidos para a organização de uma candidatura também ao Portugal Inovação Social e que esperemos que tenha sucesso. E, portanto, eles representam já a fase de expansão das comunidades criativas para a inclusão digital, porque eles são o exemplo daquilo que é um modelo integrado em redes, ou seja, aproveitamos a rede das bibliotecas e eles organizam um projeto de capacitação digital e, portanto, desenvolvem comunidades criativas para a inclusão digital nesta CIM e nas diferentes bibliotecas que já estão integradas. Algumas palavras sobre a doutora Fátima Matias, que é gestora da formação e gestora da qualidade no Instituto Pedro Nunes, onde coordena projetos de formação à ação para pequenas e médias empresas, e umas breves palavras também do Dr. Jorge Brito, que, como referi, é o secretário executivo da Comunidade Intermunicipal e que tem vários trabalhos na área do desenvolvimento dos territórios e também tem aqui uma ligação já antiga com o Instituto Pedro Nunes, que é uma incubadora, como vocês também sabem. De referir que o Dr. Jorge é também doutorando neste momento do doutoramento em Território, Risco e Políticas Públicas e que, portanto, que também nos interessa aqui nesta abordagem que olhamos para as questões de inclusão também a nível geográfico, territorial, lembrando também as regiões mais de interior, de fronteira, neste projeto. Passaria então a palavra aos meus 2 colegas, aos primeiros oradores. Bem, bom dia a todas e a todos. Antes de mais, agradecer o convite ao INCODE e também à doutora Sofia pelo apoio que nos têm dado nesta fase de expansão, como foi dito, desta magnífica iniciativa que nós efetivamente estamos a tentar corporizar no nosso território. Eu gostaria de começar esta breve apresentação, como já perceberam, é conjunta, é feita nesta parceria que temos com o Instituto Pedro Nunes, que é uma ligação umbilical que a nossa região tem com esta entidade da qual muito nos orgulhamos, mas acima de tudo também gostaria de destacar aquilo que é o compromisso que a região de Coimbra tem com o combate à literacia digital e com a agenda da digitalização. De facto, é algo que no âmbito da estratégia da nossa região já está patente e estará reforçado naquilo que é a preparação do Horizonte 2030, que neste momento nos encontramos a preparar. E depois, de facto, destacar uma segunda questão, que a doutora Sofia já destacou há pouco, que é a necessidade de territorialização deste quadro de políticas, ou deste quadro de políticas públicas. Quando nós olhamos para uma região como a nossa, que é a maior comunidade intermunicipal do país e que é bastante heterogéneo, que tem provavelmente os territórios de mais baixa densidade do país, mas que ao mesmo tempo tem territórios de uma densidade urbana já assinalável para a escala do país. Não há aquelas receitas, pegando nas suas palavras, do one size fits all. Há necessariamente e cotidianamente um exercício de customização e de adaptação territorial. E este é o exercício que nós tentamos fazer com este projeto das comunidades criativas para a inclusão digital. No nosso ponto de partida, efetivamente, quando pensamos o projeto, pensamos em pegar e em ativar uma pré-existência, portanto, uma rede já existente no nosso território consolidada, neste caso, a Rede Intermunicipal de Bibliotecas da região de Coimbra, dos nossos 19 municípios, e por que não utilizá-la para dotar a população de competências e de literacia para combater o isolamento e os comportamentos de risco. E, de facto, como começar isso? Fizemos-lo através de um levantamento de necessidades que foi realizado, um questionário de levantamento de necessidades, com a colaboração da doutora Sofia, da estrutura do INCODE, para que efetivamente conseguíssemos ter leitura daquilo que era
daquilo que era as realidades do nosso território. Depois fizemos, com base nos resultados desse questionário, construímos o projeto, construímos aquilo que foi a nossa abordagem, olhando sempre para aquilo que são os stakeholders e as redes locais, as juntas de freguesia, as IPSS, as estruturas que já existem no território e que elas próprias, em alguns momentos, também sentem necessidade de ter este processo de capacitação e de alinhamento com estas novas abordagens. E, portanto, foi fácil encontrar esta lógica e esta conexão com estas entidades. Portanto, a prioridade foi bem vincada, a literacia digital para a comunidade, com um enfoque bem estabelecido em públicos em situação de vulnerabilidade social. E é este o nosso público-alvo, que resultou deste nosso levantamento de necessidades, portanto, pessoas com baixo rendimento, pessoas com mobilidade reduzida, pessoas com diversidade cultural e linguística, pessoas desempregadas ou com emprego precário, pessoas institucionalizadas, mas com um enfoque especial para a igualdade de género, porque dado que, efetivamente, que as mulheres são dentro deste grupo as mais afetadas. Portanto, há um cuidado e que também cruza com outros instrumentos que nós estamos a implementar. Portanto, nós estamos também neste momento a implementar planos intermunicipais da igualdade de género e, portanto, há aqui efetivamente um cruzamento entre aquilo que são os nossos níveis de atuação. Tentámos depois e, por fim, encontrar efetivamente um agregador que conseguisse funcionar quase como um atrativo para estas comunidades. Qual foi a nossa conclusão? Uma vez que em 2021 a região de Coimbra será a região europeia da gastronomia, por que não aproveitar efetivamente este fator como um atrativo para estas comunidades? Por que não usar este leitmotiv para que efetivamente ele possa ser trabalhado em toda a sua dimensão, na dimensão da preservação dos saberes, da preservação do conhecimento? Por que não usar este alavancamento que este processo irá trazer ao território e, de facto, é com base nesta abordagem desconstruída que nós iremos iniciar e trabalhar e iniciar este trabalho. E agora eu passo a palavra à doutora Fátima, que irá continuar a apresentação. Muito obrigada, Dr. Jorge. Bom dia a todos e a todas. Feito este contexto, quer pela doutora Sofia, quer pelo Dr. Jorge Brito, eu gostava de partilhar convosco o enorme prazer que o Instituto Pedro Nunes tem em estar agregado a um projeto deste género. Eu não sei se conhecem o Instituto Pedro Nunes ou não, muito bem ou muito mal, mas o Instituto Pedro Nunes é uma instituição que foi criada pela Universidade de Coimbra, com mais já de 20 anos, e que o nosso objetivo fundamental é transferir ciência e tecnologia para a comunidade. E a comunidade são as empresas, a comunidade são as pessoas. Portanto, temos vários projetos neste momento na área da transformação digital, o que nos dá um gosto imenso, obviamente, e estamos também convosco a aprender como trabalhar estas temáticas. E, entre alguns exemplos, desde a formação para os CEOs das empresas, para os colaboradores das empresas, desde organização de projetos, por exemplo, projetos europeus, onde estamos a fazer um levantamento do que é que de melhor se faz na Europa em termos de transformação digital. Portanto, estamos também nós a aprender, estamos também nós a enriquecer-nos dentro desta temática. Portanto, pertencer a uma parceria destas, onde vamos trabalhar desta forma e neste contexto, para nós é um imenso prazer e é também inovador para o Instituto Pedro Nunes. Acaba também por ser uma inovação para o nosso trabalho. Portanto, é com muito gosto que aqui estamos e é com muito gosto que apresentamos a organização deste projeto. Portanto, queria só passar, se calhar, para o seguinte. Os objetivos fundamentais do projeto estão relacionados com o desenvolvimento de competências técnicas e pessoais junto do público-alvo que já foi apresentado. Por outro lado, envolver ao máximo a comunidade, porque se nós não tivermos a comunidade envolvida, os tais mentores, tal como a doutora Sofia já mencionou, nós não conseguiríamos chegar a esta outra comunidade com vulnerabilidade em termos de literacia digital. Portanto, esperamos, obviamente, durante o projeto, ter um grande impacto na população. Vamos trabalhar com 19 municípios, em cada município esperamos trabalhar com pelo menos 20 pessoas, no mínimo. Esperamos trabalhar também com mais de 50, 60 mentores, portanto, e queremos deixar sementes para quando o projeto terminar, que esses mesmos mentores, que essa mesma comunidade continue a trabalhar.
Então, nesse sentido, organizamos, tal como já foi dito, temos aqui 3 interlocutores principais, que são o Instituto Pedro Nunes, que é a Comunidade Intermunicipal da região de Coimbra, e então as bibliotecas. Portanto, vamos estar a trabalhar com este conjunto de entidades. No caso das bibliotecas, temos um conjunto de colaboradores das próprias bibliotecas que nos ajudam a identificar na sua região quem são as pessoas que têm este tipo de necessidade de literacia digital. Depois, resumidamente, o projeto, tal como foi mencionado nos objetivos, o que pretendemos então trabalhar com as pessoas com baixos níveis de literacia digital, pretendemos também formar os mentores para nos ajudarem, em conjunto com outros técnicos, neste caso do Instituto Pedro Nunes e da própria CIM, para alcançarmos este público-alvo da melhor maneira e lutar para o saber fazer. O ter gosto pelo fazer, o ter gosto pelo aprender e o não sentir qualquer tipo de discriminação na aprendizagem. E essa, portanto, é também uma barreira que nós queremos ultrapassar. Para isso, vamos organizar-nos num conjunto, nos 19 municípios, vamos organizar-nos em várias equipas de vários mentores por cada município, provavelmente 4, 5 sessões de capacitação. Vamos tentar contactar com todas as instituições, juntas de freguesia, bombeiros voluntários, câmaras municipais e identificar a população, à partida, a população mais jovem que está a acabar o seu curso superior ou que já terminou, que são recém-licenciados, para participarem como mentores. E depois, seguidamente, capacitado este conjunto da população, vamos sim atuar junto da população mais necessitada em termos de literacia digital. Aquilo que pretendemos fazer também ao longo do caminho é identificar potenciais necessidades para responder, não digo na hora, mas quase na hora, a eventuais ações de melhoria que tenhamos que fazer. Portanto, é absolutamente fundamental não termos um programa todo bonito como aqui se apresenta e depois chegar ao fim e não ter identificado eventuais necessidades, eventuais ações de melhoria. Portanto, aquilo que pretendemos é atuar o mais possível na hora para colaborar com as pessoas e colaborar com as instituições, porque elas são a grande fonte de informação neste caso, para esta parceria. Portanto, era isto que eu tinha para apresentar. Muito obrigada, doutora Sofia. Muito obrigada a todos. Muito obrigada pela vossa apresentação e pela maneira como tornaram as coisas ainda mais claras e mostraram como se pode, de facto, operacionalizar no terreno. E achei particularmente interessante o que refere sobre o facto de também ser inovador para vocês. Normalmente a inovação está muito associada às tecnologias e, portanto, é muito importante perceber que a inovação pode estar do lado do social, não é? E pode ser também importante para vocês enquanto incubadora. Passaríamos então agora para a segunda apresentação de um exemplo também de uma comunidade criativa para a inclusão digital que nos desafiou imenso, porque é no contexto prisional. Isto obrigou a que o próprio conceito de comunidades criativas e a maneira como pensamos, por exemplo, a formação dos mentores, se tivesse que adequar e, portanto, significa que este conceito das comunidades criativas não é fixo também e vai tendo estes contributos destes novos contextos também, que são distintos. E, portanto, passaria aqui agora a apresentar o Dr. José António Moreira, que é professor do Departamento de Educação e Ensino à Distância da Universidade Aberta, é doutorado em Ciências da Educação e que é o responsável por este projeto, pelo campus virtual Educa Online @PRIS. E ele vai falar sobre isto agora, já sei. Bom dia a todos e a todas. Em primeiro lugar, obviamente, eu queria agradecer à professora Sofia Marques da Silva pelo convite que foi feito e ao Encode para, digamos assim, incorporar e integrar o projeto da construção e da criação de um campus virtual que se afirma um pouco como um campus virtual e um campus digital de educação, formação, empregabilidade, cidadania e inclusão. Portanto, este seria um projeto que poderia eventualmente estar, digamos assim, integrado em diferentes eixos
em diferentes eixos do programa Encode. A questão de estar no eixo da inclusão digital tem também um pouco a ver com a própria missão da Universidade Aberta, que tem como um dos seus princípios fundadores esta questão da inclusão social e da inclusão digital. E, portanto, consideramos que é extremamente importante nós até pensarmos nesta questão da própria inovação, e eu concordo com a professora Sofia quando fala que esta questão da inovação necessariamente não está ligada à própria tecnologia, mas está ligado àquilo que é as pessoas e aquilo que são os projetos, neste caso um projeto educativo, um projeto formativo, que necessariamente passa por esta questão da inclusão digital, que eu não a consigo conceber sem a questão da própria inclusão social. Isto tem de facto sido um desafio imenso, e no título da apresentação fala nesta questão do desafio da própria inclusão, porque, como vocês devem imaginar, levar a tecnologia digital e o sinal digital aos estabelecimentos prisionais em Portugal é uma coisa muito complexa e tem sido extremamente desafiante e disruptivo, no sentido em que nós estamos a falar claramente de uma população socialmente vulnerável e que faz parte da nossa sociedade, mas que está claramente à margem desta sociedade digital, que foi anunciada um pouco na sessão de abertura, em que se fala muito na questão do mundo digital, mas o que nós vemos é que claramente temos um contexto em Portugal e nos outros países, obviamente, mas aqui em Portugal, em que existe um número bastante elevado, e estamos a falar de cerca de 13 mil cidadãos reclusos que existem em Portugal e que ficam claramente à margem desta mesma sociedade digital que é anunciada. Portanto, o nosso desafio tem sido exatamente conseguir que o sinal digital consiga transpor as paredes e as grades dos estabelecimentos prisionais, construindo o próprio conceito de comunidade criativa, uma comunidade criativa não apenas analógica, mas comunidades criativas digitais que possam comunicar, digamos assim, com o exterior, mas sabendo que essa comunicação tem que ser uma comunicação limitada e que, quando nós estamos a falar da criação de um campus virtual ou de um campus digital, digamos assim, o pressuposto da segurança é fundamental, já que estamos a falar de um acesso a um sinal digital que claramente tem que estar condicionado e, portanto, é um campus, e a concepção do campus acaba por surgir e já está, digamos assim, na sua terceira fase. Um avanço? Avance. Como estava a dizer, que está numa terceira fase e que nasceu um pouco do desafio que foi colocado em 2016 pela própria Direção-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais, que, em conjunto com a reitoria da Universidade Aberta, digamos assim, decidiram e combinaram que seria extremamente importante desenvolver este campus virtual especificamente concebido para a população reclusa, com acesso seguro, e portanto eu sublinho esta questão do acesso seguro, e de conteúdos específicos para o desenvolvimento de atividades no domínio do ensino, informação e educação à distância e e-learning. Portanto, sendo a Universidade Aberta a única universidade pública que tem esta matriz ligada à questão da educação e do e-learning e da educação digital, nós tentámos, obviamente, encontrar uma solução que pudesse responder exatamente àquilo que eram as necessidades desta população reclusa, partindo de um princípio e um direito universal, que é o direito à educação, perceber exatamente como é que nós podíamos construir um campus virtual com diferentes plataformas digitais de aprendizagem que, por um lado, dessem resposta àquilo que é a necessidade da formação superior, portanto, dando acesso a cursos formais de licenciatura, mestrado e doutoramento a estes indivíduos que neste momento acabam por se encontrar, digamos assim, com acesso reservado à própria informação e ao conhecimento, e perceber, para além disso, como é que nós poderíamos ter outras plataformas, nomeadamente associadas à questão do desenvolvimento de uma educação cidadã digital e que pudesse responder também àquilo que são as necessidades destes indivíduos que claramente cometeram um erro em determinada altura, que estão a pagar pelo seu erro, mas que têm e devem ter oportunidades de se reinserir
socialmente. E, portanto, essa foi uma das grandes preocupações com a construção desse campus, que foi desenhado a partir de 2017, ou 2016 foi feito o desafio, em 2017 nós começamos numa primeira fase com uma plataforma e com um campus virtual offline, portanto aquilo que nós fazíamos era réplicas daquilo que existia no mundo digital exterior e, portanto, nós fazíamos uma réplica que ficava, digamos assim, estática e não tinha a dinâmica daquilo que é o acesso à comunicação assíncrona e, sobretudo, síncrona. Portanto, nessa primeira fase, completamente offline e, a partir de determinado momento, tentámos dar passos seguros, percebendo efetivamente como é que estas soluções se podiam desenvolver. Aquilo que nós fizemos a partir de 2018 foi desenvolver um portal, então, que designámos do tal Campus Digital Educa Online @PRIS, exatamente percebendo que tinha esta dimensão de educação e uma educação online, ou seja, com rede e que permitisse o acesso a diferentes plataformas digitais, e fizemos, digamos assim, foi aí de certa forma também que começou a nossa parceria com o Eixo da Inclusão, percebendo efetivamente como é que nós poderíamos desenvolver este campo de uma forma piloto, portanto fazendo um projeto piloto para percebermos efetivamente o que é que poderia correr bem e o que é que poderia correr mal do ponto de vista da segurança, porque, como vocês sabem, com certeza poderia existir, e existem com certeza indivíduos que estão em situação de reclusão, que são experts informáticos e, portanto, ter soluções seguras a este nível acarreta sempre alguns riscos, e essa foi sempre uma preocupação da própria Universidade Aberta e da Direção-Geral de conseguir minimizar esses mesmos riscos, e começámos por desenvolver esse projeto piloto em 4 estabelecimentos prisionais na zona norte do país. Um projeto que, de certa forma, esteve também a ser desenvolvido com um apoio ligado a mecenas na área das telecomunicações e da tecnologia, que nos forneceram computadores portáteis e que nos forneceram rede. E, portanto, a partir desse momento, nós pudemos desenvolver o projeto no estabelecimento prisional de Porto, de Passos Ferreira, Val de Sousa, e no estabelecimento prisional feminino de Santa Cruz do Bispo. Eu vou só desenvolver um pouco, porque a ligação mais próxima do Encode e deste texto tem essencialmente a ver com esta plataforma. Portanto, dizer-vos que o campus virtual tem 4 plataformas, uma que dá acesso aos cursos formais de licenciatura, mestrado e doutoramento, e, na verdade, nós temos, neste momento, cerca de 100 estudantes a frequentar cursos de licenciatura e mestrado reclusos através desta própria plataforma, já usando esta questão dos recursos digitais. Temos uma segunda plataforma, que é esta, que é a plataforma On@PRIS, que tem essencialmente a ver com os tais cursos de extensão universitária, cursos de aprendizagem ao longo da vida, cursos muito direcionados para a questão da educação, da formação e da inclusão digital. E é esta plataforma, que é uma plataforma Moodle, que é muito utilizada naquilo que é os sistemas de gestão de aprendizagem universais e gratuitos, é uma plataforma digital claramente direcionada para este tipo de cursos que não estão tão associados a cursos conferentes de graus. Os objetivos do projeto, obviamente eu já os fui aqui anunciando, que tem a ver essencialmente com esta questão da promoção da inclusão digital através do uso das tecnologias digitais, desenvolver projetos de educação e formação promotores de uma cidadania ativa e digital. Portanto, a componente da cidadania é transversal a todos os cursos, e vão perceber que nós desenhámos um programa de formação muito ligados a essa cidadania ativa, que tem, obviamente, aqui uma componente digital muito forte. E a última, obviamente, que era aquilo que eu vos estava a dizer, que é a ligação entre a inclusão digital e social, que tem essencialmente a ver com esta capacitação dos reclusos para o empreendedorismo, para aquilo que possa ser a criação de algo, de gerar o seu emprego após, digamos assim, o cumprimento da sua pena. Dizer-vos só para também, para terminar e muito rapidamente, portanto isto é obviamente aqui uma luta contra o tempo, explicar um projeto desta dimensão em apenas 10 minutos é um exercício ótimo que nós professores estamos habituados quando nos pedem um abstrato em 150 palavras, estou a tentar fazer exatamente o mesmo, não sei se estou a conseguir, mas nós em 2019 finalmente conseguimos, através até das experiências que foram desenvolvidas no projeto piloto,
termos apoios financeiros já com alguma dimensão e, portanto, não estamos a conseguir e não vamos conseguir, digamos assim, cobrir todo o espectro dos 50 e alguns estabelecimentos prisionais que existem em Portugal, mas estamos preparados para começar a implementar o campus virtual em 20 estabelecimentos prisionais, porque tivemos 2 financiamentos, portanto, um associado à Direção-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais e ao Ministério da Justiça, e, por outro lado, tivemos um apoio muito importante da Direção Regional de Ciência e Tecnologia dos Açores, que permite desenvolver e configurar o campus virtual não apenas numa lógica de dar uma formação dentro do estabelecimento prisional, mas também ter laboratórios de aprendizagem digitais no exterior, com cidadãos que eventualmente estão a cumprir pena de liberdade condicional, que estão com pulseira eletrónica e que nos permite aqui outras configurações que nem sequer tínhamos pensado inicialmente. Portanto, a partir desse momento em que desenvolvemos esse programa, concorremos e candidatámos à questão do selo InCode, foi-nos atribuído esse selo InCode para este programa, para esta ação de capacitação numa modalidade de blended learning, portanto, que tem uma dimensão presencial, territorial, analógica, mas também e fortemente marcada por esta componente digital, portanto, nada dissociado daquilo que é o Ministério da Transição para o Digital. Nós sabemos que os processos de incorporação do digital têm que ser feitos de uma forma transitória, portanto, quando estamos a falar de níveis de fluência digital baixos, quando estamos a falar daquilo que é a literacia, e desenvolvemos um programa de 50 horas com 5 ações de capacitação nesta primeira fase, com 50 horas cada um, e, portanto, como vocês podem ver, muito associados àquilo que é o próprio programa do InCode, ligados à cidadania ativa e participação, à literacia financeira e empreendedorismo, literacia para a saúde, competências para a comunicação e relação humana e competências para a cidadania digital. Portanto, digamos assim, estas 5 ações de formação constituem esse programa de cidadania digital que nós estamos a desenvolver com estes cidadãos reclusos e que claramente merecem também uma oportunidade de se reinserir e de ter, digamos assim, uma nova oportunidade, já que sabemos que efetivamente cometeram estes erros do ponto de vista daquilo que é a construção de uma cidadania, mas tenho a certeza que através também da própria educação e daquilo que é o poder transformador da educação, de darmos aqui uma nova oportunidade a estes cidadãos que não podem claramente ficar à margem da sociedade, porque estando claramente nesta realidade analógica, não sabendo o que é este universo digital, este mundo digital, aqueles que chamam de era digital, ao serem reinseridos, com certeza que vão voltar depois para a sua zona de conforto, voltando para onde está a zona mais analógica. Muito obrigado pela vossa atenção e paciência. Bom, queria aqui agradecer então ao professor António Moreira por esta explicitação também deste projeto e que é um programa, no fundo, de capacitação. E vamos passar para a terceira convidada, que vem representar a Natixis, a doutora Nádia Leal Cruz, que é responsável de comunicação e marketing da Natixis em Portugal, que é um centro de excelência IT, como muitos de vocês conhecem, para soluções inovadoras de suporte a todas as operações de bancos de investimento francês Natixis. Ela está aqui também como uma das pessoas que tem sido responsável e impulsionadora do projeto Champion for Change, da Natixis, e que pretende promover a diversidade e inclusão no setor da tecnologia em Portugal através de iniciativas predominantemente ligadas à educação. A minha escolha desta empresa tem a ver aqui também com uma questão de política de género que tem informado algum do nosso trabalho que temos feito neste eixo da inclusão no campo de género, e que é o facto de considerarmos que a mudança ao nível da inclusão de género nas tecnologias não pode passar apenas pelos próprios sujeitos, pelos próprios jovens ou pelas próprias crianças ou pelas famílias. Se nada mudar à volta, e por este à volta refiro-me também ao mundo da indústria, ao mundo empresarial, muito dificilmente também conseguiremos mudar as coisas de uma forma que seja mais forte e mais consolidada. E, portanto, esta é a minha escolha também por este projeto de responsabilidade social que a Natixis tem desenvolvido, e eles têm mais projetos nestas áreas da igualdade de género. Este é um exemplo que a doutora Nádia vai mostrar. Obrigada.
Bom dia a todos e a todas. Desde já, obrigada à professora Sofia Marques da Silva por este convite à Natixis para partilharmos aquele que é um projeto do qual muito nos orgulhamos, um projeto ainda numa fase muito inicial. É o projeto Champion for Change e que passo a apresentar. Como é que tudo isto começou? A Natixis é um banco de investimento francês que decidiu instalar o seu centro de IT, o seu centro tecnológico, para prestação de serviços a todas as plataformas do banco em todo o mundo, na cidade do Porto. No final de 2018 já contávamos com cerca de 500 colaboradores e aí apercebemos de uma realidade bastante preocupante para a empresa. Apenas 18% da nossa equipa era do sexo feminino. E aqui estamos a falar de uma equipa essencialmente constituída por perfis de base tecnológica, de engenharia informática e outras realidades comuns. Este fator preocupa-nos bastante, mas rapidamente também pudemos perceber que este não era um problema nosso, que o problema não estava no nosso processo de recrutamento, mas sim no setor tecnológico. Então decidimos olhar para alguns estudos. Portanto, desculpem. Decidimos olhar então para alguns estudos e verificámos que hoje em dia apenas 33% dos trabalhadores da indústria digital são do sexo feminino. E destes 33%, 75% destas mulheres trabalham em funções de suporte. Falamos em comunicação, em recursos humanos, em departamentos financeiros. Também apenas 10% das startups hoje em dia são fundadas por mulheres. E esta é uma realidade que, sem dúvida, é muito preocupante, até porque, como neste dado que apresentamos aqui mais à direita, as Nações Unidas prevêem que já daqui a 5 anos, em 2025, existam 7 milhões de vagas por preencher nas áreas das ciências, tecnologias, engenharia e matemática. E não existirão trabalhadores suficientes para preencher estas vagas. Ora, se nós nem sequer temos uma representatividade suficiente do sexo feminino nestas áreas, mais preocupante ainda é quando falamos de um futuro em que praticamente todas as profissões serão technology-based, podemos dizer assim. Olhámos também para um estudo muito interessante da Microsoft que acabou por traçar o cenário que leva a estes resultados hoje em dia. Afinal, porque é que nós temos tão poucas mulheres, tão poucas meninas e mulheres a escolher as áreas tecnológicas para a sua carreira universitária e para a sua carreira profissional? Afinal, estes são alguns dos factos que são apresentados por este estudo. Existem ainda hoje em dia muito poucos role models, muito poucos modelos inspiradores que sejam uma referência para estas mulheres e meninas. Existem ainda também muito poucas experiências práticas, principalmente no ambiente escolar. Nós sentimos que os estudantes ainda têm muito pouca noção antes de escolherem o seu caminho, assim que terminam o ensino secundário, o ensino profissional, têm ainda muito pouca noção daquilo que poderão fazer noutras áreas, e nomeadamente na área tecnológica, no seu futuro. Portanto, nós achamos que a Natixis tinha aqui um papel a cumprir enquanto centro tecnológico em Portugal para tentar, através da sua estratégia de responsabilidade corporativa, ter um impacto fundamental na comunidade à sua volta. Então decidimos criar o programa de Champion for Change precisamente com esta missão, usando a nossa experiência, usando aqueles que são os recursos, as competências dos nossos colaboradores, tentarmos promover ao máximo a presença de meninas e mulheres no setor tecnológico, mostrando que a área das ciências, das tecnologias, das engenharias e das matemáticas não podem ser um monopólio de qualquer género. Para nós, a nível da implementação, fazia todo o sentido começarmos pelo campo da educação. Até porque, como a professora Sofia Marques da Silva acabou de referir, é na fase em que ainda somos estudantes, em que somos crianças, que precisamos de ter noção das escolhas que podem estar diante de nós no futuro, mas também impactar professores, a comunidade de pais encarregados de educação e toda a comunidade em volta. Para nós fazia todo o sentido que assim fosse, mas melhor do que eu estar aqui a explicar o conceito deste projeto, vou-vos mostrar um pequeno vídeo com os nossos próprios, aqui neste caso um grupo de colaboradoras, a explicar qual foi o nosso propósito com este projeto.
Estudos indicam que meninas e jovens mulheres têm dificuldades em imaginar-se em profissões relacionadas com ciência, tecnologia, engenharia e matemática. Pensam que pode ser um monopólio de homens. Têm uma dificuldade ainda maior em acreditar nelas próprias. Temem a aprovação da sociedade e ter menos oportunidades. New times bring changes, and Natixis want to be part of it. We want to drive the change, and this is why we are launching the Champion for Change program. Defendemos uma cultura rica em diversidade no local de trabalho e um dos nossos valores é dar as mesmas oportunidades a todos. Queremos ver as mulheres conquistar as suas ambições, enquanto são ativamente apoiadas tanto por outras mulheres como pelos homens. That is why we want to be a champion for change. So please stand up, join us to show the girls and women that IT is an option. Ora, este vídeo mostra muito resumidamente aquela que é a nossa missão e o que pretendemos com este programa através da voz dos nossos colaboradores e que são efetivamente quem nos ajuda a implementar este projeto e a ter um impacto na comunidade à nossa volta enquanto empresa. Este projeto teve o seu início em 2019 como um projeto piloto e o plano de ações que determinamos compreende várias ações que nos ligam de alguma forma enquanto empresa às escolas e às comunidades em redor. A principal iniciativa que defendemos e que temos vindo a implementar é o chamado Shadow Day, o Dia Sombra, em que convidamos estudantes entre o 7º e o 9º ano a passar um dia com os nossos colaboradores. Cada colaborador da Natixis é um buddy para estes estudantes e oferece assim uma ideia, aquela que é uma experiência real de como é que poderá ser um dia no futuro trabalhar nestas áreas. Vou mostrar um novo vídeo. O que fez aceitar este desafio, na realidade, foi que eu vim parar esta área exatamente numa iniciativa deste género. Achei que era uma oportunidade boa de poder ajudar, de facto, a trazer alguém e poder ver o nosso contexto de trabalho, poder esclarecer todas as questões dentro desta área da IT. Este desafio parecia-me ser uma boa ideia de conhecer novas profissões. Estive com um programador, estive a aprender algumas coisas sobre escrever código, alguns dos programas que usam aqui. Estou a fazer agora uma calculadora e também a aprender um bocado de Python. Acho que a Natixis atrai estes jovens pela inovação. Eu vejo que eles gostam das novas tecnologias e eles viram a implementação real. Gostei de conviver aqui com o pessoal. É um ambiente muito fixe. Foi muito trabalhoso, foi muito divertido também e vê-los aqui a divertirem-se e a aprender o que nós lhes queríamos transmitir, que são as funções que nós desempenhamos aqui na Natixis, foi muito recompensador. It was great to have all those kids spending all the day here at Natixis. Shadow Day is an important part of our Champion for Change program because we want to make sure that everybody understands that IT is an option. IT is an option for girls and for boys. Because this is all about that program, is to make sure that the kids do a good choice when they choose for their career. Rio Tinto School is the pioneer on that program and we would love to have more schools coming. Acho que as instalações têm tudo que um trabalhador precisa e mais. Acho que que alguém goste de vir trabalhar. Aqui uma realidade interessante, para nós faz sentido fazer este projeto, apesar de estarmos aqui a defender a diversidade de género no setor tecnológico, para nós faz todo o sentido que estas atividades se façam de igual forma, independentemente do género, e convidamos turmas inteiras para fazer parte desta experiência e conseguimos alargar o conhecimento sobre as áreas tecnológicas. Chegar a um final de um Shadow Day em que cada criança passa o seu dia com o seu buddy da Natixis
e é ótimo ouvir que muitos deles tiveram a confirmação de que é esta área que querem seguir, mas também, por outro lado, termos outros que partilham connosco que eu hoje percebi que não é nada disto que eu quero fazer na minha vida e eu tenho outras opções diante de mim. Portanto, este esclarecimento, este alargamento do conhecimento para nós é fundamental. De igual forma, também desenvolvemos esta iniciativa que aqui vos apresento, o Natixis Hello Tech, em que fazemos o processo inverso. Vão os nossos colaboradores até às escolas e desmistificam através de um workshop baseado em gamification a multiplicidade de posições e de funções que podemos ter dentro das áreas tecnológicas, até porque este é um fator que muitas vezes nós nos apercebemos. Há ainda bastante desconhecimento relativamente à multiplicidade de cursos que podem dar acesso a trabalhar um dia no setor tecnológico. Daí que este tipo de atividades também para nós sejam muito, muito importantes. Temos também ainda as sessões de Empower Tech, aqui também ainda num âmbito educativo, mas mais junto de comunidades de profissionais, em que nós promovemos realmente o networking, a partilha de experiências, principalmente destes role models que de alguma forma faltam ser reconhecidos no nosso meio, e então esta partilha de conhecimento é para nós também muito importante para que as pessoas fiquem com este conhecimento que podem mudar de carreira a qualquer altura e de quais são as opções dentro do setor tecnológico a escolher. Alguns números que tenho para vos apresentar, embora este projeto seja ainda muito recente, apenas com um ano, nós temos já trabalhado com 2 escolas públicas aqui da região metropolitana do Porto, a Escola EB23 de Rio Tinto, foi a primeira escola com que trabalhámos, e também a Escola Básica e Secundária Clara de Rezende. Até então, neste ano e 2 meses, já conseguimos impactar cerca de 550 estudantes, mas também mais de 150 profissionais em todas as ações em que temos dinamizado o Champion for Change, nomeadamente no Empower Tech. Temos também trabalhado a par com o WinCode, e aqui agradecer à professora Sofia Marques da Silva por todo o suporte que nos tem dado para fazer crescer este projeto, e já fomos também reconhecidos, somos membros ativos da Carta Portuguesa para a Diversidade e já fomos reconhecidos também com o selo da diversidade. É um projeto inicial, temos ainda muito para fazer, mas eu acho que mostra a importância das empresas se envolverem ativamente neste tema da promoção da inclusão e da diversidade de género no setor tecnológico. Não queremos fazer este trabalho sozinho, a Natixis quer cooperar com outras empresas, com outras escolas, com outras instituições, por isso ficam aqui os nossos contactos, caso se queiram associar a nós e fazer crescer o projeto Champion for Change. Obrigada. Muito obrigada, doutora Nádia, também pela clarificação deste projeto. Estamos a trabalhar em conjunto, muito focado nesta última parte que apresentou, que é de facto termos uma noção do impacto destas iniciativas para podermos ampliar e sobretudo aprofundar e envolver diferentes parceiros também neste programa. Destacar uma referência que fez muito importante: isto não é uma questão de mulheres apenas, é uma questão social. É uma questão que interessa às empresas, que interessa à sociedade em geral, que interessa à educação e, portanto, realçar também essa referência que fez, e obrigada pela sua apresentação. Finalmente, vamos para a nossa última apresentação, que está aqui a cargo do Dr. Alexandre Nilo da Fonseca, que é do movimento Muda na Escola e é fundador e diretor executivo deste mesmo movimento. Muito bem, muito boa tarde a todos. Queria começar por lembrar que, e isso é muito evidente em todos os rankings, que nos últimos 15 anos não só se deram saltos qualitativos na utilização da internet, a oferta de serviços públicos digitais são uma referência na Europa, Portugal está na linha da frente. Obviamente isso também acontece no caso das empresas, na conectividade, portanto, nas infraestruturas digitais, seja na rede fibra óptica, seja no 4G. Mais uma vez estamos muito à frente, mas quando nós lançámos este movimento, que hoje tem mais de 40 entidades, não só empresas, organizações públicas, academia, meios de comunicação social, portanto é um vasto número de organizações que trabalham todos para o mesmo objetivo, sentimos aqui que era fundamental garantir que Portugal, para já que não deixámos ninguém para trás e que criávamos uma sociedade, é muito importante estarmos todos literalmente nesta sala, em tornar Portugal mais avançado, mais inclusivo e também mais participativo. E, portanto, traçámos um objetivo ao criarmos o Muda, que é... E o slide não está a avançar.
O MUDA, Movimento pela Utilização Digital Ativa, que tem como principal objetivo aumentar o número de portugueses que utiliza os serviços digitais do Estado, mas também das organizações privadas. Portanto, é um movimento colaborativo, também competitivo. Temos organizações privadas que são competidores no dia-a-dia, mas que aqui cooperam para tornar Portugal, como vos disse, mais participativo, inclusivo e, obviamente, mais digital. O projeto que vos trago aqui hoje é um dos variedíssimos projetos que o MUDA tem, que é o MUDA na Escola, e que pretende acelerar a inclusão digital de adultos em idade ativa. É um projeto que assenta muito também numa realidade que é, e que foi já referido hoje de manhã, que não estamos bem na inclusão digital, ou seja, e veem aqui os números do último relatório da Europa, estamos com 22% da população que nunca utilizou a internet. Obviamente houve uma evolução, para ter uma ideia, desde que nós nascemos, vimos evoluir este número de 26% para 22%, são 4 pontos percentuais, são muitas pessoas, muitos milhares, são centenas de milhares de pessoas que entraram na internet, mas há um desafio aqui grande, aliás, traçado pelo próprio Unicode, que em 2025 este número possa estar nos 10%. Para ter uma ideia, 10% é onde está a Europa hoje, é a média europeia, e portanto este é um desafio muito importante. O Sr. Primeiro-Ministro hoje referiu que quer trazer 1 milhão de portugueses para o digital, é um objetivo muito importante ao qual a MUDA se junta e quer colaborar a que ele possa ser atingido. Queria também chamar-vos a atenção que quando olhamos para a população dos 15 aos 74 anos, portanto não estou aqui sequer a referir os muito mais velhos, mas que ainda assim é muito importante não deixar ninguém para trás. Mesmo assim, nesse segmento até aos 74 anos, temos quase 8 milhões de portugueses que nunca utilizaram a internet. E vale a pena referir, cerca de 7,7 milhões de portugueses, dos quais 1,7 nunca utilizaram a internet, são quase 2 milhões de portugueses. E gostava de referir aqui que cerca de 45 aos 54 anos, portanto, estamos a falar de portugueses na idade ativa, pessoas que ainda trabalham, pessoas que ainda contribuem ativamente para a economia, para as empresas e para a atividade do nosso país. Vemos aqui que só este segmento são 865 mil pessoas. Portanto, estamos a falar em quase 2 milhões, do qual praticamente metade são infoescolhidos, pessoas que nunca utilizaram a internet. E é aqui, portanto, nesta frente destes quase 2 milhões de pessoas, mas com um foco muito particular nos cerca de 900 mil que nunca utilizaram deste segmento, os 45-54, que queremos atuar. Obviamente que este processo pressupõe uma identificação desde logo junto de quem é que nós queremos atuar, obviamente os mais velhos, que querem e necessitam adquirir novas competências e focados, obviamente, numa adaptação a novas realidades, precisam, obviamente, combater também o isolamento. Isto é muito importante, nomeadamente naqueles que têm mais de 75 anos e que vivem em regiões mais remotas, mas também capacitá-los para eles poderem aceder a serviços digitais públicos. Vejam que muitos de nós que estamos aqui achamos perfeitamente normal utilizar qualquer serviço digital que o Estado nos proporciona, mas estas pessoas não têm essas possibilidades. Obviamente que uma das coisas que identificámos também foi que essa transformação destes adultos poderia ser feita em participação e em colaboração com os mais jovens, a quem chamamos os nossos voluntários. São tipicamente jovens que começam no ensino secundário, no final do ensino secundário, que têm entre os 16 anos e vão tipicamente até aos 24 anos. Querem retribuir para a comunidade, querem se tornar mais úteis, querem que isso enriqueça o seu currículo e, obviamente, querem também fazer parte de uma equipe e ganhar confiança nas suas próprias skills, nomeadamente enquanto formadores que vão ser nesta iniciativa. Os professores são fundamentais porque eles, em certa medida, nomeadamente o ambiente das escolas secundárias, que é onde nós atuamos neste projeto, são atores fundamentais para a coordenação, a orientação dos jovens. Devo dizer que no nosso projeto os jovens andam em parelha com os mais velhos, portanto um jovem ensina sempre o mais velho, não é propriamente uma aula tradicional neste sentido, e é portanto aqui um projeto de valorização até para o próprio professor e em certa medida colabora também para a questão das métricas das próprias escolas e os professores. Lembrar aqui que os nossos parceiros educativos são, nesta fase, essencialmente escolas secundárias. Começámos com um projeto com 18 escolas, estamos neste momento com praticamente 40, mas obviamente outras entidades, nomeadamente câmaras municipais e PSS, podem e devem juntar-se ao nosso projeto e a esta comunidade educativa. Temos também alguns parceiros empresariais, porque muitas destas pessoas depois trabalham também nas empresas e muitas destas empresas são agentes ativos no apoio à formação dos seus próprios colaboradores.
Este projeto já está online desde março do ano passado em forma piloto. O site está disponível em mudanascola.pt. É possível encontrar lá a forma de inscrição, a informação dos módulos e de todos os conteúdos do nosso projeto. É também lá que os formandos, os professores, as escolas interagem com o nosso projeto e é também lá que está toda a informação sobre onde é possível obter a formação e também como contactar o nosso projeto através do número gratuito que é o 800-913-014. Lembrem-se aqui que muitas das pessoas não usam a internet e, portanto, é preciso ter um telefone para onde seja possível ligar e a internet não ser a única forma de contacto. Todas as pessoas que, no fundo, frequentam esta iniciativa têm um certificado de presença, tanto no formato físico como no formato digital, até porque criam um e-mail para onde esse certificado é enviado. E queria agora mostrar-vos uma reportagem que a RTP fez, porque nessas coisas nada como ver, em ação, uma reportagem que a RTP fez no lançamento do projeto, aqui precisamente no Porto, na Escola Secundária Aurélia de Sousa. E, portanto, como uma imagem vale 1000 palavras, vou-vos mostrar aqui como é que foi o arranque deste projeto na Escola Secundária Aurélia de Sousa. Chama a atenção aqui a um pormenor. Os voluntários vão ser entrevistados e também os formandos. Vejam aqui o que é que os voluntários valorizam nesta iniciativa. O facto de darem de volta à sociedade, o perceber o papel dos professores. Isto são tudo coisas muito importantes que este projeto traz. Não é só a formação dos mais velhos, mas é o papel dos jovens neste processo. Meanwhile, descobrimos um projeto que visa um encontro entre gerações. Se, por regra, são os mais novos que aprendem alguma coisa com os mais velhos, o que será quando acontece... que será que acontece quando se trocam os papéis? É que a Rita Belinha foi lá e descobriu isto. Bom dia! É verdade, hoje vamos passar esta manhã aqui na Escola Aurélia de Sousa. Estes alunos são muito bem comportados. Eu comecei a falar e, em silêncio absoluto. Sim, senhor, mas eu estou aqui com estes dois que não são alunos hoje, não, senhor, são professores. São alunos de 12º ano aqui da Aurélia de Sousa, a Carolina e o Miguel, mas hoje são professores. E porquê? Porque nós viemos conhecer este projeto que é o Muda na Escola. Carolina, é assim, não é? Exato. E este projeto, o que é que vocês hoje vão apresentar aqui, tu e o Miguel? Nós hoje vamos então ajudar as pessoas mais idosas a trabalhar... Mais experientes, não gosto de dizer idosas, não é? Que nos têm ajudado em muitos aspectos ao longo da vida e nós agora vamos retribuir o favor em ajudar mais nas plataformas digitais e a trabalhar com a internet para eles conseguirem também fazer as coisas sozinhos. Miguel, é a prova de que nós todos temos uns a aprender com os outros, não é? E desta feita são os mais jovens a ensinar os mais experientes, os séniores, a mexer nas novas tecnologias, nos computadores, nos telemóveis, é isto? É verdade. Vou ensiná-los a tirar selfies também? Mais para o fim. Mais no início vamos ensiná-los a ter uma identidade digital, um e-mail, e a criar o Facebook e a aprender todos os benefícios que a internet tem, como procurar tantas coisas como o tempo que vai estar amanhã ou receitas que quiserem experimentar. Muito bem, obrigada. Então, enquanto vocês vão preparando aqui o início da aula, eu vou conversando com estas amigas séniores que aqui estão, que são alunas hoje, não é? Bom dia, como é que se chama? Maria Augusta. Maria Augusta, e então, o que é que está cá a fazer? Conte-me. Estou a aprender um bocadinho da internet, porque sabia qualquer coisinha, mas não chega. E eu vou ainda bem para fazer mais amigos no Facebook, não é? Claro, e amigas também. Muito bem. E então, também temos, lá está, professores que neste caso são formadores. Não te importas virar para este lado, querida? Como é que te chamas? Patrícia. Patrícia, é importante vocês também, com a vossa idade, estão no 12º ano, também saberem como é que é estar daquele lado, não é? Do lado dos professores. Sim. Realmente as pessoas estão sempre a dizer que não é assim tão fácil dar aulas e agora nós vamos poder experienciar isso também. Muito bem. Muito bem, muito obrigada. Então, é aqui alguma sénior ou sénior que queira arranjar um namorado nas redes sociais? Como é que é? Será que não? Esta amiga não. Se calhar aqui esta amiga sim. Vir-se aqui para mim, por favor, para este lado. Bom dia, como é que se chama? Maria do Carmo. Maria do Carmo, porquê que decidiu vir fazer aqui este Muda na Escola, estar neste curso? Porque acho que é muito importante nós sabermos lidar com as novas tecnologias e eu sou muito leiga no assunto. Não tem e-mail? Não tenho e-mail. Nem tem conta de Facebook? Nem tenho conta no Facebook. Vai passar a ter tudo, não é? Exatamente. Como é que te chamas? Diogo. Diogo, vais fazer tudo aqui para que aqui a Dona Maria do Carmo seja uma verdadeira nativa digital. Exatamente. Vou tentar ajudar. Boa.
Não sei se ela será exatamente uma nativa digital, mas pronto, mas com certeza vai ganhar novas competências. Uma coisa que hoje o Sr. Primeiro-Ministro referiu é muito importante e que nós experienciamos todos os dias. A maior parte das pessoas que vão ao Muda na Escola são mulheres e têm acima dos 65 anos. Isto é uma realidade que o nosso país tem e que deve combater, que é de facto uma característica muito particular da nossa sociedade, das nossas vidas, e que faz que muitas vezes as mulheres tenham menos competências, tenham tido menos acesso, porque também trabalhavam mais a partir, estavam em casa, e portanto há aqui de facto algo que temos que fazer para combater isto. Como eu dizia, temos neste momento 8 módulos de formação no site do Muda na Escola, que os alunos, neste caso os mais jovens, utilizam para ensinar os mais velhos, o mais básico, obviamente, criar o e-mail, saber fazer pesquisas, mas também temos módulos como, por exemplo, marcar a minha primeira consulta no Serviço Nacional de Saúde. Portanto, são 8 módulos em formato vídeo, em formato e-book, os vídeos têm voz, têm legendado, portanto, tentámos tanto quanto possível chegar ao maior número possível de potenciais formandos e também jovens formadores. Tudo disponível gratuitamente no site mudanascola.pt. Chamar aqui também a atenção dos primeiros resultados. No piloto que fizemos o ano passado, foi só 2 meses e meio em 18 escolas do Norte e do Centro, conseguimos formar 540 séniores. E isto é muito importante. Nós hoje estamos, com aquelas 18 escolas, fazíamos isto. Imaginem se nós estivéssemos nas centenas de escolas secundárias que existem. Portanto, há aqui um potencial de podermos ir muito mais longe e formarmos muito mais pessoas. Este ano já arrancámos, estamos neste momento com mais de 1000 jovens voluntários nas escolas, estamos praticamente a chegar às 40 escolas e, portanto, o desafio está cada vez mais alargado. Se estiver aqui alguma escola, Câmara Municipal, Junta de Freguesia, o projeto também está vivo nas aldeias, temos o Muda na aldeia, temos o Muda no bairro, portanto, são tudo conceitos que depois, no fundo, alargaram depois de fazermos o Muda na escola e que permite que qualquer entidade possa usufruir dos nossos meios. Todos os meios que estão aqui, desde o roll-up, os coletes, as caixas, isto nós oferecemos tudo às escolas e, portanto, o esforço aqui, essencialmente, é os alunos e os professores estarem envolvidos nesta iniciativa. Queria aqui só partilhar convosco esta ideia de que é muito fácil também a inscrição, através do número gratuito, 800 913 014, podem também usá-lo para nos contactarem. E queria-vos mostrar aqui, só para terminar, uma ferramenta que nós utilizamos todos os dias, chamada Muda no Minuto. É um género de minuto digital na RTP1 e na RTP3, que passa às 8h30 da manhã e que complementa tudo isto. No fundo, é mais informação. Vou-vos mostrar um minuto de um serviço público digital, mas nós temos todos os dias, é uma nova forma também de comunicação e que permite chegar às pessoas com muitos conteúdos diários. Já fizemos mais de 280 programas neste momento. Muda num minuto. Se tem filhos a estudar longe, pode deduzir até 300 € do valor das rendas do quarto da casa no IRS. Sónia Santos, da Autoridade Tributária, explica o que tem de fazer. Para beneficiar da dedução, o estudante deve celebrar um contrato de arrendamento em seu nome, exigir a emissão de fatura ou recibo e registar-se como estudante deslocado. Se o senhorio emitir faturas em vez de recibo, deve ir à página do e-fatura e associá-las ao setor da educação. O registro é efetuado no portal das finanças, na página do e-arrendamento, selecionando a opção Registar estudante deslocado. No contrato, clicar em Registar e de seguida indicar a freguesia de residência do agregado familiar, bem como o período de deslocação, que nunca poderá ser superior a 12 meses. Acompanhe as nossas sugestões todos os dias. Portanto, isto passa todos os dias na RTP1, RTP3, RTP Play e todos os dias há uma sugestão. Portanto, acompanhem também este projeto. E, por fim, para terminar, o nosso roadshow é uma outra forma de chegar à população. Nós achamos que é muito importante estarmos próximos dos portugueses, onde, num espaço que anda por Portugal inteiro, já tivemos em mais de 50 cidades, de Bragança a Faro, onde nesta tenda, neste espaço, é possível, desde os mais velhos poderem fazer uma mini-sessão numa escola, os não tão novos, mas que ainda estão em idade ativa, poderem passar por uma formação um bocadinho já mais específica, mais sofisticada, e também temos um espaço para os mais novos com óculos de realidade aumentada, onde eles se podem divertir. Portanto, é diversão para toda a família e é também algo que fazemos em parceria com as televisões. Todos os fins de semana isto entra em direto e cerca de 1 milhão de portugueses vê estes programas e estas visitas que nós fazemos às feiras e todos, enfim, eventos pelo país. Vou só mostrar só um minuto para concluir a minha apresentação.
E pronto, assim concluo. O nosso espaço muda, está lá embaixo na área da exposição, escolas secundárias, câmaras municipais, juntas de freguesia, qualquer entidade que se queira juntar a nós, teremos muito gosto em receber-vos lá embaixo. Muito obrigado.